A paz do Senhor, irmãos, um bom dia. Estamos dando prosseguimento aí aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 21/6, estaremos utilizando a lição número 13, cujo título da lição é Uma Igreja Amorosa, Não Perfeita. Nós vamos ver que esse título aí, ele vai estar falando especificamente de Filipenses, da igreja de Filipos, e eu gostaria de, antes de entrar na lição especificamente, gostaria de relembrar, junto com os irmãos, alguns aspectos importantes que moldaram as pessoas que fizeram parte dessa igreja, como essa igreja foi estabelecida, né? E depois, junto com os irmãos, estudar um pouquinho especificamente sobre o que a lição nos trata. Então, como eu falei para vocês, a lição fala sobre a igreja de Filipos. E eu queria dizer para vocês que a criação, estabelecimento da igreja de Filipenses, ela está narrada lá em Atos 16, né, entre os versos 11 e 40. Nós vamos ver que a passagem de Paulo pela Macedônia, né, ela aconteceu na segunda viagem missionária. Em princípio não fazia parte do plano dele passar pelaquela região. Nós vamos ver que numa determinada noite ele estava em Troade e ele teve uma visão, né? Ele teve uma visão de um varão, de um homem em pé, que lhe disse assim: passa a Macedônia e ajude-nos, ou passa e nos ajude. E aí vocês podem se perguntar: e onde é essa igreja? Que país é essa igreja? Hoje, essa igreja ela situa-se na Grécia. A história nos fala que ela é a primeira igreja estabelecida em terras europeias. Tá? Ela estava na região montanhosa entre a Europa e a Ásia. Era uma região muito importante naquela época. E nós vamos ver que alguns personagens são narrados na passagem de Paulo. Um deles é Lídia, a vendedora de púrpura, onde ela e toda a sua família foi batizada naquele momento ali que recebe Paulo. Nós vamos ver, inclusive, que ela o convida para ir até a casa dela. A Bíblia nos fala que ao caminho da casa de oração, para o local de oração, Paulo se depara com uma jovem que tem um espírito de adivinhação. E por alguns dias a jovem diz o seguinte: olha, eis aí os servos do Deus Altíssimo e que anunciam a salvação. Ela falou algumas vezes isso para eles. E a Bíblia fala que Paulo, meio que irritado, diz assim: em nome de Jesus, em nome de Deus, eu te mando, retira-te dela. E aí o espírito foi embora. A menina ficou livre, né? Para a menina foi um alívio, mas para algumas pessoas, para os seus senhores que ganhavam dinheiro com ela, não foi muito bom. Eles não aceitaram muito. E aí eles incitaram as pessoas em praça pública, as autoridades, dizendo que Paulo e Silas deveriam pagar por aquilo ali. Aí nós vamos ver que Paulo e Silas, eles foram maltratados, apanharam, açoitados em praça pública, foram depositados numa cela, num cárcere, onde ficaram inclusive amarrados. Mesmo passando por isso tudo, nós vamos ver que as escrituras mencionam que Paulo e Silas oravam e adoravam o nome do Senhor. E que de repente, à meia-noite, um grande terremoto veio naquele lugar e as portas das cadeias se abriram, né? Mas Paulo e Silas não se ausentaram daquele lugar. Logo em seguida nós vamos ver que o carcereiro tenta se suicidar e Paulo o impede que assim o faça.
O carcereiro vendo aquilo ali, vendo todo aquele mover, vendo aquela tranquilidade de Paulo e Silas depois de ter passado por tudo aquilo, se batiza, né? Aliás, aceita, se converte, ele e a sua família, inclusive, ele cuida das feridas de quem estava preso, e logo depois, Paulo e Silas são libertos, e assim se estabelece a igreja na região de Filipos. Ela foi estabelecida não de maneira planejada inicialmente pelos homens, mas Deus quis que assim ela fosse feita, né? E aí, dessa forma, Paulo escreve aos Filipenses. E o objetivo de Paulo ao escrever aos Filipenses era que eles pudessem se alegrar. Mesmo Paulo estando preso, era para que eles se mantivessem alegres. Ele elogia os filipenses pela fé em Jesus Cristo e pelo seu amor incondicional. A carta deixa bem claro isso. Paulo incita a igreja em ser forte em oração e pautar a sua vida em Cristo. E, principalmente, ele dá esse exemplo. Ele dá o exemplo da igreja estar contente em qualquer situação e imitar com alegria o exemplo de Cristo, que mesmo sabendo de tudo, foi temente e confiante a Deus até o final, até a cruz. E aí, com a nossa lição de hoje, cujo título é Uma Igreja Amorosa, porém não perfeita, qual é o objetivo da lição? É mostrar que a igreja de Filipe era amorosa, embora não fosse o céu aqui na terra, né? A igreja passava por alguns problemas, tinha algumas. Paulo apresenta na carta algumas preocupações com a igreja de Filipos. Então, quais eram as preocupações que Paulo tinha acerca da igreja de Filipos? Primeiro, quais eram os problemas? Ele levantou 3 observações sobre a igreja de Filipos. Primeira observação, em relação à tristeza e a inquietações em seus membros. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo para ele o seguinte: olha, não fique inquieto, não fique preocupado, não. Antes, fala com o Senhor, ora a Deus, porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações, vai consolar os seus corações, vai acalmar os seus corações. Isso serve para nós também. Hoje, não tem como a gente não fazer um paralelo com as nossas dificuldades hoje, com a pandemia, com a falta de emprego, com a nossa carência de não estar fisicamente tendo comunhão com os nossos irmãos. Então tá aqui uma dica valiosa. Olha, deposita lá as suas inquietações, as suas tristezas, orando a Deus. Revela para ele, embora ele já saiba, mas revela para ele, verbaliza para ele aquilo que tem, qual é a sua aflição, a sua ansiedade, porque a paz de Deus, ela vai guardar os nossos corações. E assim fez com os filipenses. Tópico 2, que Paulo tinha preocupação, e essa talvez tivesse, nos nossos tempos atuais, tenham mais
quando nós estávamos juntos fisicamente, mas não impede, né, a partir da internet, que também tem esse tipo de coisa, que eu vou citar para vocês. É o tópico B, que eu botei lá assim, ó, diante de crise de relacionamento entre duas pessoas importantes. Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. Diz assim, ó, o título está escrito o seguinte: apelo de Paulo para Evódia e Síntique, regozijo e oração. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, 3, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então está falando o seguinte, ó, Evódia, Síntique, estejam juntas, né? Concordem no Senhor, estejam em harmonia, visto que outrora nós, também Clemente, estivemos juntos na organização, provavelmente, né, na questão da edificação dessa igreja. E agora ele está dizendo, ó, não pensem, não deem grande valia, não deixe que essas dificuldades, que as discordâncias atrapalhe a igreja. Trabalhem juntos. Às vezes, as pessoas interpretam muito errado. Às vezes nós temos divergências no campo das ideias. E as pessoas pensam que nós não gostamos da outra. Ah, fulano gosta disso, mas eu gosto daquilo outro. Como é que nós vamos fazer se nós estivermos juntos? Vamos somar nossas forças. É o que Paulo está falando. Andem juntas, concordem plenamente na palavra de Deus. Às vezes, alguns ministérios da igreja não conseguem avançar, ter êxito, porque as pessoas não conseguem entender que, às vezes, a divergência está no campo das ideias. Não é porque eu não concordo com você que eu sou contra você. Eu simplesmente não tenho a mesma ideia que você. Pensemos nisso, irmãos. E o terceiro ponto, que ele diz o seguinte: diante da possibilidade real de influência dos maus obreiros na comunidade. Filipenses 3, capítulo 3, versos 2. A palavra de Deus diz assim, ó: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Irmão, acautelai-vos da falsa circuncisão? O que seria falsa circuncisão? Poxa, eu sempre ouvi que Moisés estabeleceu isso na lei, né? Que os hebreus lá tinham que passar por essa circuncisão. E eu quero refletir com os irmãos que nós estamos falando aqui não mais dos hebreus, né? Estamos falando dos gentios, daqueles que foram, pela glória de Jesus, o evangelho chegou até eles. E aí, alguns irmãos ainda defendiam que a circuncisão era um emblema de salvação, onde todos deveriam passar pela circuncisão. E Paulo, nesse momento, Paulo adverte também acerca disso aí, né? Dos maus obreiros e daqueles que insistem nessa falsa circuncisão. Tá? Então, Paulo, mesmo reconhecendo que a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, ele percebia esses três problemas na igreja de Filipos. Primeiro, em relação à tristeza e às inquietações de seu membro. Segundo, diante da crise de relacionamento entre Evódia e Síntique. E terceiro, na possibilidade real
da influência de maus obreiros na comunidade, né? Mesmo sendo uma igreja amorosa, Paulo reconheceu esses três. E ainda reconheceu em Filipenses 3, um pouquinho mais à frente, verso 18, diz o seguinte: pois muito, ainda sobre os obreiros ruins, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mesmo passando por esses problemas, é reconhecido que a carta de Paulo a Filipenses foi a correspondência mais carinhosa a um grupo de irmãos. A igreja de Filipe era realmente uma igreja amorosa. E como é que nós conseguimos, a partir da Bíblia, né, visualizar esse amor na igreja de Filipos? Eu botei aqui que a igreja de Filipos era uma igreja que tinha um amor não de dar tapinha nas costas, era um amor sincero, de andar a segunda milha com o apóstolo. Assim como está escrito lá em Mateus 5,41. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai 2. Lá em Filipenses 4, versos 15, abram aí comigo. Diz assim a palavra de Deus: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, ou seja, quando saí lá deles, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que mesmo depois dele ter saído de lá, a igreja de Filipenses o ajudava a suprir as suas necessidades. E além de ajudar a suprir as suas necessidades financeiras, enviou também um ajudante, Epafrodito, também preocupado com Paulo. Paulo ele aceitou as ofertas da igreja de Filipenses porque sabia que era de coração. Mas ele não aceita as ofertas advindas e orienta ainda, fala lá em Coríntios que ele não aceita, né, pela dureza do coração dos coríntios. 1 Coríntios 9, do 11 ao 19. 1 Coríntios 9, do 11 ao 19. 1 Coríntios 9, do 11 ao 19. Diz assim, olha o que Paulo diz. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho
para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então está falando o seguinte, olha, eu deveria ser sustentado, mas eu não quero. Não vou me fazer valer dessa prática. Vou mesmo assim orientá-los sem nada receber. Ainda em 2 Coríntios, agora em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 7 ao 9. O título é O Desprendimento do Apóstolo. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Está dizendo o seguinte, olha, eu privei de outras igrejas para poder orientar vocês, né? E foram daqueles que vieram da Macedônia, né? Os filipenses, esses que estiveram comigo. Então, ajudar o missionário, né, fazer missões, realizar missões, precisa ser algo natural, né? Não pode ser não foi só porque Jesus ordenou, não. É porque é espontâneo, precisa nascer esse querer no coração. E Paulo afirma que a igreja de Filipos tinha esse amor. E esse amor era suficiente para supri-lo, mesmo ele não estando mais em Filipos, em outro lugar. A igreja de Filipenses continuou suprindo Paulo economicamente e também enviando um ajudante. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é que uma igreja amorosa, o verdadeiro contentamento depende de Deus, né? Filipenses 4, um texto muito conhecido que outrora é interpretado de maneira errada, né? Paulo aceitava as adversidades por várias razões. Filipenses 4, do 11 ao 14. Filipenses 4, do 11 ao 14. O título é o seguinte: Gratidão de Paulo para com os filipenses. Eu vou ler o 10, a partir do 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser exaltado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte, olha, obrigado, Filipenses, por mais uma vez me suprir, né? Agora, a questão do contentamento depende do seu estado de espírito com Deus, né? E Paulo, a gente observa 3 pontos aqui nessa fala de Paulo. Primeiro ponto, Paulo sabia que esta situação, ou a situação de passar por dificuldades, é uma situação transitória. Se você agora passa por dificuldades, saiba, irmãos,
que essa dificuldade não vai durar o tempo todo. É necessário que você passe, mas saiba, abra o seu coração e diga que você depende de Deus. Segundo, Paulo também sabia que ele tinha assumido um ministério especial. Irmãos, qualquer ministério que você assuma, você vai passar por dificuldades. Pessoas vão falar de você, você vai ser acusada, né? Você vai ter que pedir orientação, capacitação de Deus. Então, quanto mais difícil, quanto maior é o degrau que você assume, maiores são as dificuldades que você vai passar. Não tem como. Aquele que não assume dificuldade nenhuma, talvez, aquele que não assume nenhum ministério, não vai passar por nenhuma dificuldade. Mas aquele que assume vários ministérios ou um ministério especial, vai passar por dificuldades. E assim foi com Paulo. Você vai observar a vida de Paulo, você vai observar quantas dificuldades ele passou. E terceiro, Paulo sabia que estava apoiado no Senhor. Salmos 28, 7 diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Então, se você passa por dificuldade, se você hoje está passando por dificuldade, se você assumiu algum ministério, se você assumiu algum posicionamento especial, apoie-se no Senhor. Reconheça isso, né? Determine, declare que você é extremamente dependente de Deus. E o terceiro e último ponto que eu queria mencionar na nossa lição de hoje é o seguinte: o amor praticado acrescenta lucro espiritual. Quanto mais amor você pratica, maior o seu lucro espiritual. Filipenses 4, 17 ao 18. Está escrito assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vou repetir essa última parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão aqui, ó. Eu estou recebendo isso de vocês. E este sacrifício está chegando lá no Senhor, como aroma suave, como aroma aceitável e aprazível a Deus. Paulo apreciava mais o espírito de amor e de devoção dos filipenses do que as ofertas generosas. Porque, na verdade, ele não estava colocando quanto ele ganhava. O que importa é como ele ganha, como você doa, como você se disponibiliza. Não é o que você faz, é como você faz. Se você é espontâneo naquilo que você faz. Jesus disse lá em Atos 20, 35, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando procuramos ajudar aqueles que estão necessitados, somos tão beneficiados quanto aqueles que recebem a ajuda, pois crescemos na graça de Deus. 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, do 1 ao 8. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação,
manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Embora eles fossem pobres, a generosidade deles era maior, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rolo a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, em nosso amor para conosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade de vosso amor. Então, como está dizendo aqui, ele está colocando a questão da riqueza da generosidade. Ele está falando na real, na sinceridade do amor nas doações. E é nisto que temos que pensar. Não temos que dar para aparecer. A doação não tem que ser para aparecer. A doação tem que ser algo sincero, advindo do coração. O amor precisa superabundar o seu coração e este fará com que você possa ajudar as pessoas que necessitam, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Mateus 25:40 diz: sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A igreja de Filipos era missionária. Nós vamos ver que ela era uma igreja missionária. E quero concluir com os irmãos fazendo duas perguntas aos irmãos. Duas perguntas que eu gostaria que os irmãos pudessem refletir hoje. A primeira pergunta é: será que fazemos parte de uma igreja amorosa? Será que assim como Filipos foi considerada, como Filipenses considerada uma igreja amorosa, será que nós também podemos ser considerados uma igreja amorosa? E aí muitos falam assim: irmão, você falou esses 30 e tantos minutos aí, e eu já me perdi, podem usar isso como desculpa. E eu vou fazer um checklist rápido para vocês aqui. Eu coloquei que uma igreja amorosa tem 6 pontos. Primeiro ponto: uma igreja amorosa se lembra de seus obreiros. Filipenses 4:14. Uma igreja amorosa não desiste dos seus obreiros, não desiste dos seus irmãos também. Filipenses 4:15. Uma igreja amorosa, ela persevera no cuidado. Filipenses 4:16. Filipenses 4:17 diz que uma igreja amorosa, ela colhe frutos espirituais. Assim também, uma igreja amorosa não economiza no cuidado uns para com os outros e para com os obreiros, para com os missionários. E a igreja amorosa, em Filipenses 4:19, conhece na prática que Deus está sempre suprindo as nossas necessidades. E aí? Diante dessas características, você pode dizer que faz parte de uma igreja amorosa?
Sua igreja se lembra dos obreiros? Ela não desiste, ela persevera no cuidado, ela colhe frutos espirituais, ela não economiza, ela conhece na prática que Deus supre cada uma de suas necessidades. E por último, essa talvez seja a mais difícil. Será que nós aprendemos a nos contentar em Deus? Não é contentar com Deus. Deus é muito. Será que se nós passarmos por uma dificuldade, vamos ter a autoridade de profetizar, assim como Paulo, que sabe passar tanto por dificuldades e estar alegre, e sabe passar pela fartura e estar alegre? Ele se contenta em Deus. E aí muitos podem pensar, mas, irmão, o que é contentar? Eu botei assim, ó, contentar é uma satisfação no interior que não depende de nenhuma circunstância externa. Se você tem um grau de intimidade tamanha com Deus, se você pode provar diariamente as maravilhas, né, o maná que Deus oferta espiritualmente para nós, se você consegue